Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com vocês? Vídeo saindo um pouquinho tarde, né, mas hoje eu tive uns compromissos, então a gente sabe como é que funciona, né? Mas eu vou fazer aquele pré-jogo esperto, né, que eu gosto de fazer sempre. E amanhã, partida decisiva, né, cara? Jogo decisivo, mais uma vez. Eu já tinha dito isso, agora, nesse momento, até a reta final do Campeonato Brasileiro, vão ser só finais para o Vasco, né? E o Vasco tem que entrar concentrado e a gente tem que passar por cima das nossas últimas falhas, né? Principalmente no esquema defensivo com 5 zagueiros, a falta de concentração do Vasco ali após os 40 minutos, né? Tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, então o Vasco tem que passar por cima dessas dificuldades. E amanhã vamos ter uma grande oportunidade, né? O Vasco vai enfrentar o São Paulo às 6h30 da noite, lá no estádio de São Januário, né? A gente lembra que todos os ingressos estão esgotados. O torcedor esgotou todos os ingressos em 4 horas. Eu fiz um vídeo essa semana sobre isso. Infelizmente, somente os sócios que pagam o valor mais alto conseguem comprar ingresso nesse momento para acessar São Januário, né? O torcedor ali mais humilde, que paga um pouco menos no sócio, infelizmente não conseguiu ingressos. Então é o que eu vim falando, né? Não vou me adentrar muito, mas São Januário precisa aumentar, cara. A capacidade precisa aumentar. A gente lembra também que se o Vasco ganhar, ele vai sair da zona de rebaixamento, né? Porque Goiás e Bahia vão se enfrentar, um time vai eliminar o outro, né? Nesse momento, nessa rodada, vamos dizer assim. Então o Vasco tem a faca e o queijo na mão. Eu vou lembrar pra vocês, cara, que a gente vai entrar na data FIFA. Ou seja, após esse jogo entre Vasco e São Paulo, a gente vai entrar nas eliminatórias da Copa. Então seria um período perfeito para o Vasco estar fora da zona, para o time ainda mais evoluir. Eu não quero, eu como torcedor, cara, vai ser muito ruim a gente entrar para essa data FIFA ainda dentro da zona de rebaixamento. Imagina que angústia, porque a gente fica esperando o próximo jogo. A gente fica esperando o próximo jogo para respirar, né? Então vai ser essencial. O clima para o jogo, parcialmente nublado amanhã, a previsão para as 6h30, 29 graus. Vai estar quente aqui no Rio de Janeiro, mas condições perfeitas para praticar um bom futebol, não é mesmo? Eu vou passar um pouquinho agora para vocês, vou emitir minha opinião em relação à escalação, né? Globoesporte.com soltou uma possível escalação do Vasco para amanhã. Segundo Globoesporte.com seria o seguinte, já adianto para vocês que a única coisa de nova do jogo, para esse jogo contra o São Paulo, e o jogo que foi contra o Santos, né, é a entrada do Maicon, né, o zagueiro Maicon, que infelizmente o Medel foi expulso, né, naquela confusão que teve, que aquilo foi ridículo, cara, aquele jogo do Santos. Não gosto nem de... Cara, um jogo, se eu pudesse falar assim, cara, eu quero apagar esse jogo da minha cabeça, cara, nesse Campeonato Brasileiro seria, ou desse ano, seria Vasco e Santos, cara, não pela derrota, não, o Vasco sofreu, infelizmente, várias derrotas nesse ano, mas foi muito conturbado, cara, foi tanta coisa em volta, ao redor, Santos é um time soberbo, então, cara... Se eu pudesse, eu apagava isso da minha memória. Então vamos lá, possível escalação do Vasco. Léo Jardim, Pumita, Maicon, Léo Pelé, Lucas Piton. No meio, padrão, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho Paula, Marlon Gomes, Gabriel Peck e Verratti. A gente ainda não tem a confirmação se o Rossi vai estar disponível ali no banco, né, para entrar no segundo tempo, mas eu espero que sim. O Rossi fez muita falta, cara, no último jogo, fez muita falta. Esse padrão que o Vasco tem hoje de revezar, entra o Rossi ali no começo do jogo, sai o Rossi no segundo tempo, entra o Gabriel Peck, é muito forte, a gente deixa o lado direito do Vasco muito mais forte, cara, então a falta do Rossi, cara, é muito grande para o Vasco, né? Eu destaco também minha preocupação para o jogo de amanhã, que é o Puma. Cara, o Puma eu acho um jogador extremamente fraco, o Puma vem errando muito, né, no lado direito, infelizmente, isso não é de hoje, isso é recorrente nesse Campeonato Brasileiro, eu repito, eu já falei isso em outro vídeo, cara, o Puma, a única partida decente que ele fez pelo Vasco foi aquela partida em que ele fez o gol contra o Flamengo, foi a única, cara, e contra times pequenos no Campeonato Carioca que não conta, né? Então, cara, é muito triste, cara, a gente ter tido a oportunidade de solucionar esse problema e me trouxeram Paulo Henrique, um jogador que era esquecido no Atlético Mineiro para ser reserva do Puma, onde esse jogador nem entra, cara. Nem entra. Tinha que ter trazido um lateral. Cara, eu falo pra vocês, eu tenho certeza disso. Que se o Vasco, desde o começo do ano, mesmo na época do Barbieri, se tivesse um lateral direito decente, o Vasco teria conquistado um pouco mais de pontos do que conquistou naquela era só de derrotas do Barbieri. Infelizmente, né? A gente tem o Maicon também, que vai jogar no lugar do Medel. Cara, o Maicon, nas oportunidades que ele teve, ele jogou muito bem. Eu destaco o jogo contra o Palmeiras, ele jogou muito bem. O jogo contra o Bahia, ele jogou muito bem. Ali no finalzinho, contra o Atlético Mineiro, ele entrou também. O Maicon jogou muito bem. Então eu espero que ele continue nessa sequência, né? Ele faça um bom jogo contra o São Paulo.
Voltando agora, que eu tô falando de Maicon, mas eu me lembrei. Em relação ainda do Puma, uma preocupação muito grande é que quem joga na lateral esquerda do São Paulo é o Caio Paulista, um jogador que de origem ele é ponta. Então, cara, o Ramon Dias tem que fazer um esquema aí bonitinho pra proteger o Puma, cara, porque vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade porque o Caio Paulista é um jogador muito ofensivo, um jogador muito agudo e batata tá assando, né, cara? É complicado. Deixa eu ver mais o que eu posso destacar pra vocês. É algo que eu tinha até falado no último vídeo, né, em relação ao jogo contra o Santos. Eu faço um exercício com vocês, cara. Beleza, eu falei o possível time titular do Vasco. Vocês olham pro banco do Vasco hoje, vocês conseguem enxergar algum jogador que possa entrar e mudar o jogo? Não tem. Isso é muito preocupante. Quando eu falo ali da transição Rossi, Gabriel Peck, é sobre isso. É sobre o Vasco ter uma carta coringa ali no banco. Hoje o Vasco não tem, cara. A gente tem a possibilidade de Paê não vem jogando bem. A gente tem Alex Teixeira, a gente tem Serginho, a gente tem Sebastião Ferreira, a gente tem Figueiredo. Ali no meio campo a gente tem Jair, mas definitivamente não são jogadores que mudam uma partida. Não são. Então é muito preocupante. Hoje o Vasco, cara, quando o time joga bem, eu posso dizer pra vocês que a gente tem um time forte. A gente pega os jogos contra Coritiba, a gente pega o jogo contra o Fluminense. É forte, mas o Vasco não tem um elenco. E isso, cara, é difícil até culpar muito, porque isso você acaba conquistando ao decorrer de muitas temporadas com o mesmo time ali, mudando poucas peças, sabe? Então, cara, isso é preocupante. Eu espero que amanhã os jogadores titulares eles tenham uma partida excelente, impecável, pra gente não depender de quem venha do banco, né? Lembrando que a gente tem o nosso destaque também na frente, que é o Verratti. Já tem, se eu não me engano, 7 gols nesse Campeonato Brasileiro, 9 jogos e 7 gols. É impressionante, o cara é muito artilheiro, o cara é muito bom jogador. E o Gabriel Peck, que oscila bastante, Marlon Gomes oscila igualmente. E o meu campo ali, cara, que eu espero que o Paulinho Paula faça mais uma ótima partida. Ele que não jogou tão bem contra o Santos, mas é um jogador que no geral tem uma regularidade muito alta, né? Rapaziada, vou dar uma passadinha agora no time do São Paulo, pra mim compartilhar com vocês algumas ideias que eu tenho também. Em relação ao momento do São Paulo, o que talvez a gente possa esperar pro jogo de amanhã. Possível escalação do São Paulo, segundo o Globoesporte.com. Dorival Júnior, né? Lembrando que é o técnico. Rafael no gol, Natan, Diego Costa, Alan Franco, Caio Paulista, que eu tinha comentado com vocês, Pablo Maia, Alisson, Nestor, o Wellington Rato ou o Rames Rodrigues, Lucas, Juan ou Luciano. Em relação... Esse é o time provável time titular do São Paulo para o jogo de amanhã. Em relação ao Wellington Rato ou Rames Rodrigues, cara, eu tô sentindo que no São Paulo tá acontecendo a mesma coisa que está acontecendo no Vasco, em relação ao craque internacional. O Rames Rodrigues não tá conseguindo ter boas atuações no São Paulo, assim como o Payet no Vasco, cara. Então a gente tem algo aí parecido entre as duas equipes, né? O time do São Paulo, cara, que basicamente, cara, tá só cumprindo tabela. É um time que já é campeão da Copa do Brasil, já tem vaga garantida na Taça Libertadores. É um time que não tem chances mais de ser campeão, né? Campeão brasileiro. Então, cara, eu tinha até comentado com vocês ontem que que o São Paulo é um time que ainda não ganhou fora nesse Campeonato Brasileiro. E eu tinha comentado com vocês que, mas o São Paulo estava preocupado com outras competições, Sul-Americana, Copa do Brasil, né? O que era uma verdade. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco o foco do São Paulo para esse Campeonato Brasileiro, né? Aí eu tinha até falado, talvez agora o São Paulo entre com mais gana, mais raça. Mas, cara, eu acho que o São Paulo, cara, ele não vai ter essa virada de chave total no Campeonato Brasileiro. Talvez os jogadores, eles sabem que dentro de casa eles são muito fortes, que talvez em casa baste, sabe? Não tô dizendo que amanhã o São Paulo não vai entrar pra ganhar, vai entrar pra ganhar. Mas, se a gente for pensar os dois momentos do Vasco, que precisa ganhar pra sair da zona de rebaixamento, e o São Paulo, que tá cumprindo tabela, talvez, obviamente, precisa ganhar pra se distanciar mais da tabela ali da zona perigosa, né? O Vasco tem que querer mais, cara. Nesse jogo o Vasco tem que querer mais. O Vasco tem muitos motivos pra comer a grama. O Vasco tem 1000 motivos pra suar sangue. O São Paulo não tem, no meu ponto de vista, não tem. A gente lembra que o São Paulo ainda tem muitos desfalques, né? Não joga o Caleri, que é um excelente jogador. Não joga o Rafinha, que vem jogando muito bem na lateral. E a gente tem também esqueci o nome do zagueiro. Tem um zagueiro também do São Paulo que não vai jogar amanhã. Os 3 jogadores por suspensão pelo 3º cartão amarelo, né? Então, cara, o Vasco, eu falo pra vocês agora, voltando a falar sobre o Vasco, minha opinião, cara, o Vasco tem a obrigação de ganhar esse jogo de amanhã. O Vasco tem obrigação, vai ser um banho de água fria o Vasco perder para o São Paulo amanhã.
O Vasco tem que querer muito mais. O Vasco já mostrou que tem um futebol que tem capacidade de ganhar de times qualificados. Ganhamos de Atlético Mineiro, ganhamos de Fluminense. O Coritiba é um time bem fraco, né? Mas ganhamos de 2 times muito capacitados e ganhamos jogando bem, cara. Então o Vasco tem total condições de ganhar do São Paulo e é isso que eu espero pro jogo de amanhã. Eu quero passar pela data FIFA fora da zona de rebaixamento. Fora da zona de rebaixamento. E, cara, agora eu vou fazer algo, tipo, nada a ver que eu vou falar. Eu vou falar pra vocês umas loucuras que eu vejo sobre futebol. Agora sou eu falando, cara. Cara, ver o nosso rival indo pra final da Libertadores, mano, mexeu comigo, cara. Não sei pra vocês, cara, mexeu comigo. Sabe? Então eu fico pensando, cara, eu sou apaixonado pelo Vasco, mas é todos os anos apanhando, cara. É todos os anos apanhando, é todo ano a mesma coisa. Um ano a gente tem mais esperança, outro ano a gente não tem esperança. E é mais um ano brigando pra fugir da segunda divisão, cara. Eu tô cansado disso, cara. Eu acho que isso tá refletindo até aqui no canal, cara. Prazer, motivação de trazer conteúdo pra vocês, cara. Porque eu tô cansado, cara. Vou te falar, tô cansado de sofrer, tô cansado de ver o meu time brigando sempre por nada. Então, galera, amanhã eu vou assistir o jogo com tranquilidade. Como falei pra vocês, o Vasco tem a obrigação de ganhar esse jogo. Mas se não ganhar, cara, é aquele filme repetido que a gente já viu várias outras vezes, né? Em relação ao Vasco. Então, galera, é mais ou menos isso. Amanhã, após o jogo, eu trago um conteúdo aqui pra vocês, talvez um pouco mais motivado, trazendo o que eu achei do jogo, o que eu achei dos jogadores, as atuações, se Puma Rodrigues vai falhar mais uma vez, né? Rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Desculpa aí qualquer coisa. Tamo junto, forte abraço e é nóis. Valeu, tamo junto!